Olá, estamos aqui novamente com a nossa leitura para encontrar a solução para os nossos problemas na ciência da autorrealização, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, como foi escrita, Bhagavad Gita como realmente é. Então, a ciência sagrada da autorrealização. E hoje vamos começar uma nova plataforma, é a plataforma da Perdendo a Esperança. Losing hope, como se fala em inglês, perdendo a esperança. Então, a gente poderia começar já indagando qual é a situação que alguém chega a perder a esperança, né? Em que condição eu me acho para perder essa esperança da minha vida, né? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimentos e bem-aventuranças, e quando eu perco a esperança, né? Eu me coloco numa situação onde eu estou no escuro, digamos assim. Escuridão é você estar com medo, é você estar perdendo as esperanças, é você não ter atenção com as pessoas, porque às vezes a gente acha, mas tudo bem, eu já dei atenção àquela pessoa, né? Se eu escrevo para você, você não responde, você não tem atenção, gentileza já gera gentileza, gentileza gera gentileza. Então, quando a gente não é gentil com as pessoas, a gente também pode perder as esperanças que alguém seja gentil com a gente. Por quê? Porque a cada um é dado segundo vossas obras. Nós temos que saber que vivemos num mundo onde nós somos ignorantes porque a gente não procura saber por que acontece isso, por que aconteceu aquilo, por que eu perco essas esperanças, por que eu tenho medo, por que eu tenho preguiça, por que eu tenho ambição, por que eu tenho luxúria, por que eu tenho cobiça, eu cobiço as coisas. Poderíamos fazer N perguntas aqui sobre diversos tipos de sentimentos e talvez a gente só ache resultados para essas perguntas, né? Soluções para os problemas, né? Srila Prabhupada nos diz problemas materiais, soluções espirituais. Então, se eu estou uma pessoa sem esperança, que eu já não acredito mais nas pessoas, e as pessoas acreditam em mim, então, esse meu problema é um problema emocional. Então, como é que eu posso resolvê-lo de uma forma mais transcendental? Eu tenho que encontrar a solução para essa minha falta de esperança começar em mim, né? Porque a gente, para ter uma relação com Deus, a gente precisa saber quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos esse corpo, com esse chale laranja, com esse óculos rosa, com esse microfone aqui no chale? Não, nós não somos nada disso. Nós somos uma alma eterna, cheia de conhecimentos, para sair do condicionamento. Que condicionamento é esse que nos condiciona? Condicionamento de estar perdendo a esperança. Então, hoje, no capítulo 4, o conhecimento transcendental, o próprio Krishna vai nos mostrar esse caminho para que a gente saia dessa escuridão e desse sentimento que é justamente o sentimento de perder a esperança. A esperança, eu espero algo das pessoas, eu espero algo do meu trabalho, eu espero algo, isso é ansiedade. Aí, quando eu não acho nada disso, não vem nenhuma dessas respostas, eu termino perdendo as minhas esperanças. Então, hoje, no verso 11 do capítulo 4, na plataforma do sentimento de perdendo as esperanças, nós vamos ouvir o que a Suprema Personalidade de Deus nos diz, seguidamente pelo significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Já é Srila Prabhupada. Fazer minhas reverências. Ao Srimad Bhagavad Gita, minhas reverências. Ao Srimad Bhagavad Gita, que traz as respostas para tudo através da própria ciência de Deus. Ao Srimad Bhagavad Gita,
Eu ofereço minhas humildes e respeitosas reverências, que me tira do oceano de ilusões, do oceano de escuridão, do oceano de perder as esperanças, que me tira desse oceano de tantos sentimentos que me deixam presa a todas essas questões que não fazem com que eu me ilumine, com que eu amadureça, com que eu cresça, crescimento, expansão de consciência. Com a Guiana de Miranda, se a Guiana de Naslakaya, Shakshu, Militar, Jena Tasmaí, Shiguruvena Mahá. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya Shri Krishna Gurudeva, Jaya Srila Prabhupada, Jaya todos os mestres e acharyas, aqueles que ensinam pelos exemplos, dentro da ciência e da filosofia Bhaktivedanta. Capítulo 4, verso 11. Perdendo a esperança, vamos ver o que o Supremo nos diz. A todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Pritá. Simples, objetivo e prático. Todos aqueles que se rendem a Krishna, a Deus, ele vai olhar para as pessoas. Deus olha para todos. Mas se essa maioria não olha para Deus, Deus não tem obrigação, como eu já ouvi do meu mestre espiritual, e tal, andando atrás das pessoas que não querem saber. Você anda atrás das pessoas que não querem saber de você? Se alguém anda, deve ter algum processo aí de baixa autoestima e de resolver essa questão de rejeição. Mas não é esse caso aqui. Deus diz, aqueles que se rendem a mim, eu os recompenso, proporcionalmente, de acordo com as circunstâncias, né? E todos, afinal de contas, todos vão seguir esse caminho um dia. Se você não quer agora, tudo bem. Deus dá o livre-arbítrio como maior presente. Mas um dia todos vão seguir este caminho que é rendição a Deus. Todos quem? Todas as almas condicionadas que estão nesses corpos condicionados. Quando a alma cai aqui, pluf, feito uma gota que cai no oceano, faz pluf, a gente cai aqui porque a gente esqueceu de Deus e porque a gente quer ser Deus. E porque a gente não se rende a Deus. E essa palavra rendição gera dentro de nós um aspecto assim de como é que eu vou me render? Ah, eu vou me render? Como é que eu me rendo? Primeiramente, você se rende se ajoelhando no chão. Você se rende baixando a cabeça. Você se rende entendendo que existe uma pessoa superior a você, que é o próprio Deus, o próprio Supremo. E todos aqueles que seguem esse caminho, um dia vão se render a Deus. Custe o tempo que passar, passe o tempo que custar a passar. Esse é o caminho em todos os aspectos. Já diz aqui a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Srila Prabhupada diz, todos estão buscando por Krishna nos diferentes aspectos de suas manifestações. Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, é parcialmente percebida em sua refulgência no Brahma Jyoti impessoal. Então, existe a parte impessoal de Deus, que a maioria das pessoas consegue entender de forma impessoal como Deus se apresenta impessoalmente. No rio, na montanha, nas frutas, nas verduras, nos animais. Mas quando você percebe que Deus não é apenas isso, que eu estaria colocando Deus numa posição muito pequena, Deus é uma pessoa suprema. E Jesus, o próprio Jesus confirma isso na Bíblia. Vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa suprema. Só não pode ser uma pessoa igual a minha, que cheia de defeitos. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele é chamado de refulgência impessoal, e como a super-alma onipenetrante que mora dentro de tudo, incluindo as partículas dos átomos. Então, existe o átomo, Deus está dentro desse átomo. Mas Krishna só é plenamente percebido pelos seus devotos por aqueles que se purificaram a ponto de entender Deus como uma pessoa e de servi-lo como uma alma rendida, sem problema nenhum de se render
nenhuma qualificação de baixa autoestima, dizer eu estou rendida a Deus. Em suas compreensões, todos têm como objetivo compreender Krishna, e assim, toda e qualquer pessoa se satisfaz conforme a maneira como deseja vê-lo. No mundo transcendental, também Krishna reciproca com seus devotos por uma atitude transcendental, estabelecida segundo a maneira como devoto deseja conviver com ele. Então, Deus reciproca de acordo com o que você reciproca. Então, se você, eu falei no quesito desatenção, se você não tem atenção nem a um amigo seu, de responder uma mensagem, de saber como ele está, perguntar fulano como você está, de dar um feedback do que seja, uma resposta do que seja, se você não consegue reciprocar nem com você, nem com o próximo, imagine com Deus. Como é que você se reciproca com você próprio? Quando você se olha e vê que você é uma alma filha de Deus e que você deve se render a Deus proporcionalmente, porque Deus está no comando da sua vida. E a relação que eu vou ter com Deus é a relação que você vai querer ter dentro do seu processo de relação com Deus, de pessoa menor para uma pessoa maior. E uma alma superior, porque o eu inferior é o corpo, a alma superior é a própria alma e a alma suprema é a alma de Deus, a alma suprema. Então, a relação, você vai escolher como você vai querer se relacionar. No mundo material, existem as mesmas trocas dos sentimentos e elas também são vividas entre o Senhor e as diversas categorias de adoradores. Ou seja, você adora a Deus como você quer. Tanto aqui quanto no domínio transcendental, os devotos puros se associam com Deus em pessoa e prestam serviço pessoal ao Senhor, obtendo assim a bem-aventurança transcendental com esse serviço amoroso. Então, servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Mas, Ana Clara, como é que eu posso aqui, nesse corpo condicionado, nesse mundo cheio de transtorno, que é esse mundo material, servir a Deus? Praticando Bhakti Yoga, praticando a yoga da devoção a Deus, estudando as escrituras, cantando o mantra Hare Krishna, oferecendo o seu alimento a Deus todos os dias, agradecendo por esse alimento, se associando com pessoas que pensem, sintam e ajam parecido ou igual. Então, existem várias e várias formas de a gente se devotar a Deus em consciência de Deus. E esta filosofia, Bhaktivedanta, o próprio Srila Prabhupada trouxe para o Ocidente para que abrisse a mente de cada um de nós, para que a gente pudesse recobrar a nossa consciência de Deus. Por que recobrar a consciência de Deus? Porque a gente se esqueceu de Deus. A gente cai aqui nesse mundo material porque a gente se esqueceu de Deus. Decorem isso. Então, como eu vou resolver isso? Consciência de Deus. Colocando Deus como centro da sua vida. Colocando Deus no topo da sua vida. Primeiro Deus, depois eu, depois vem o resto. Quanto àqueles que são impersonalistas, que não vê Deus como uma pessoa, e querem cometer suicídio espiritual, aniquilando a existência individual da entidade viva, Krishna, Deus também os ajuda, absorvendo-os em sua refulgência, ou seja, o sol é para todos. Quando o sol nasce, na hora certa, exata, sem nenhum minuto de atraso, todo santo dia, o ano inteiro, o sol não se atrasa. Se pergunte por que o sol não se atrasa. Quem está por trás desse sol que não se atrasa? O mecanismo material desses cientistas que não reconhecem nada, nem si próprio, não sabem nem quem são e que querem estar estudando para serem vangloriados para nada, porque quando morrem se acaba toda a glória. A glória eterna é a glória de Deus, mas a glória nossa é a glória limitada. E aí a gente vai ter essa oportunidade de estar com Deus e a gente joga fora essa oportunidade. E aqui, Srila Prabhupada chama essas pessoas de impersonalistas, que não concordam em aceitar a eterna bem-aventurança da personalidade de Deus, que Deus é eterno, eternamente onipotente, tem a potência que quiser ter. Nós temos potência limitada, a onisciência, Deus sabe de tudo, passado, presente, futuro, da sua vida e da minha vida, e de tudo. E Ele está presente em nossos corações. Onipotência, poder, onipresença, presença e onisciência, ciência de tudo. Então,
nós, como almas, nós devemos buscar esse sabor, esse néctar da devoção a Deus, esse néctar da bem-aventurança em servir a Deus, em serviço transcendental a essa pessoa suprema e conversar com ele. Como eu estou conversando aqui, quer dizer, fazendo a leitura e conversando de alguma forma aqui com essa gravação desse vídeo, Deus está vendo tudo, eu ofereço o serviço a ele, Deus está presente em tudo, e aí ele vai me dizer se vai gostar ou não. Se não gostar, eu vou saber, porque alguma coisa não vai dar certo, porque ele vai me intuir. Muitas vezes eu estou falando aqui, foge as palavras, quando vê, volta a palavra rapidamente. Por quê? Porque é Deus, é Cristo que intui no meu coração. Ele está aqui no meu coração, então ele vê que eu estou em dificuldade de terminar o texto, então ele coloca esse texto na minha mente para que eu possa falar. Então, quando a gente entende que a gente deve buscar Deus e a gente deve sair desse mundo material e buscar trabalhar, se trabalhar nessa oportunidade única, de aproveitar essa oportunidade como uma alma dentro desse corpo material para a evolução e buscar obter essa misericórdia de Deus e essa bem-aventurança de Deus dentro dessa yoga, dentro dessa união a Deus, nós podemos obter esse sucesso espiritual nessa vida, sabendo que Deus tem o seu lado impessoal e o lado pessoal, e que ele está localizado aqui. Ele é o Criador, ele cria tudo, através do seu departamento de criação, ele mantém e ele aniquila. E aí, nesse processo, né, Deus ele está presente em nós, e ele está nos orientando para que a gente possa entender que não adianta a gente querer ser feliz separado de Deus, como eu escuto dos meus mestres. Aqui nesse mundo material é impossível ser feliz separado de Deus. Se você acha que você vai ser feliz mergulhando nesta matéria limitada, neste corpo limitado, você está simplesmente nadando contra a maré. E essa maré tem esse barco do conhecimento transcendental que você pode subir nesse barco, se agarrar nesse barco e dizer, aqui eu fico, não saio mais. Por quê? Porque eu cada dia sei mais, cada dia eu entendo, e o que eu pouco entendo já serve para me livrar de muitas armadilhas da ilusão e de Maia que vem na minha vida para me testar, porque virão sempre. Desde que nós estejamos aqui, nós nunca vamos se livrar de Maia. Só sem voltar aqui é que a gente vai para outros planetas, que Sais consegue ir para a morada de Deus para viver com ele, porque Deus tem um planeta, sim, chama-se Goloka Vrindavana. E nesse processo espiritual, nós vamos passando de grau em grau e buscando esse caminho de quê? Esse caminho dele dizer a todos o que se rende a mim. Então, se você não está rendido a Deus, você está rendido a Maia. Não existe meio termo. Eu estou Maia, estou Deus. Não. Não se pode servir a dois senhores, ou se ama um, ou se odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Já diz Jesus também na Bíblia. Então, a gente lê a Bíblia, a gente se diz religioso, a gente se diz católico, evangélico. Enfim, nós não somos nada disso, nós somos uma alma. E toda alma ela tem que se render ao seu Criador. É a criatura e o Criador, é um amo e o servo nessa relação. Portanto, se a pessoa não chegar à mais elevada perfeição de consciência de Deus, de Krishna, todas as suas tentativas permanecerão imperfeitas, como se declara no Srimad Bhagavata, no canto 2, verso 3, canto 2, capítulo 3, verso 10. Quer alguém nada deseje, que é a condição de um devoto, o devoto deseja só Deus. Quer deseje todos os resultados fruitivos, quer busque a libertação de sair desse planeta Terra, não deve medir esforço para adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna, e assim obter a perfeição completa, culminando na consciência de Krishna. Então, qual é a minha perfeição completa? Quando eu desenvolvo a consciência de Krishna, eu me rendo a Deus, a Krishna, e Krishna vai me recompensar proporcionalmente. O que é que eu vou ganhar? Vou ser rico, milionário? Deus sabe o que você precisa. Você é quem não sabe o que você precisa. Você pensa que você precisa de um ouro e Deus te dá uma maçã. Mas essa maçã vale muito mais do que esse ouro que você vive buscando, trabalhando. Para quê? Então, a recompensa de Deus é proporcional
a sua entrega a Ele. Porque o caminho de toda a alma, no final das contas, é se render a Deus em consciência de Deus. Se é agora ou se é depois, não importa. Importa que a gente tem que começar aqui agora entendendo isso, que a perfeição completa é a consciência de Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, do YouTube. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like, compartilhe sabedoria. A todos que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sobre todos os aspectos, ó filho de Pita. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 11, conhecimento transcendental aqui na plataforma Perdendo as Esperanças. Gratidão.